A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais. Mas o que é jurisdição? Pelo sistema multiportas. Mas o que será sistema multiportas? Você também quer saber a resposta para essas perguntas? Então continua ligado, porque está começando mais um episódio da série Com Direito nas Férias. Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Com Direito nas Férias. Eu sou Kizzy Lima, estudante de Direito, e hoje nós vamos falar sobre Direito Processual Civil, a parte 1. Mas antes da gente começar a aula, deixa eu dar alguns recadinhos para vocês. No dia 22, que vai ser na próxima sexta-feira, nós vamos ter a continuação e a finalização de Direito Processual Civil, que vai ser, no caso, a parte 2. Já no dia 25 de janeiro, que vai ser a segunda-feira, nós vamos ter a primeira parte de Teoria Geral do Direito. Já no dia 27, vamos ter o encerramento, a continuação e o encerramento de Teoria Geral do Direito. E no dia 29, que vai ser na sexta-feira, nós vamos ter Direito Civil. E aí vai ser o encerramento da nossa série Com Direito nas Férias. Eu sei que vai deixar um pouquinho de saudades, mas a gente não vai ter muita coisa pra gente ver, pra gente revisar. Então continua ligadinho. Caso você ainda não tenha assistido às outras aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conferir e não perca nenhum conteúdo, certo? Pronto, recado dado, vamos para a aula, né? Partiu aprender! Hoje nós iremos falar sobre o conceito de direito processual civil, sobre a teoria geral do processo, sobre os princípios gerais do processo civil e sobre o sistema multiportas. Vamos lá para o primeiro item, que é o conceito de direito processual civil. O direito processual civil é um conjunto de normas e princípios jurídicos que regem e regulamentam o exercício da jurisdição na solução de conflitos de interesses. É um ramo do direito público interno. O direito processual civil, ele é considerado um ato jurídico complexo e é ele que vai compor as normas que vão determinar como que o processo ele deve se estruturar. Porque o processo, ele é uma série de conjuntos ordenados, que a gente vai ver mais na frente o conceito deles. Mas, em regra, o direito processual civil, ele é aquele conjunto de normas que vai disciplinar de que forma o processo ele vai se estruturar. Agora a gente vai avançar para falar sobre a teoria geral do processo. A teoria geral do processo, também chamada de teoria do direito processual, é uma teoria que visa disciplinar, organizar, elaborar a maneira pela qual os conceitos jurídicos eles vão ser estruturados. E no direito processual civil, há 4 elementos fundamentais estruturais, que é a jurisdição, a ação, a defesa e o processo. Vamos falar sobre cada um deles e conceituá-los. Primeiro, vamos falar sobre a jurisdição. O que é a jurisdição? Bem, a jurisdição é o poder-função do Estado de resolver litígios, ou seja, conflitos, aplicando a lei ao caso concreto. É dizer o direito. A gente viu nas aulas anteriores de direito constitucional que o Estado ele possui estrutura própria, ele é politicamente organizado e ele também é responsável por administrar e por controlar uma nação. E que é esse Estado, que é formado por 3 elementos, que é o povo, territórios e o seu poder estatal, isto é, a sua soberania, ele também é formado por 3 poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E no poder judiciário é que emana essa função jurisdicional do Estado, a função que ele tem de atribuir o direito a um caso concreto, de dizer o direito, de aplicar as normas para que haja a efetiva justiça. Mas quem é que exerce essa jurisdição? É o que a gente vai ver, e é o artigo 16 do novo Código de Processo Civil que vai nos falar quem exerce essa atividade jurisdicional, ou seja, essa jurisdição. Vamos ler. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme a disposição deste Código. Então, como vimos, quem exerce a jurisdição são os juízes e os tribunais, que emanam justamente desse poder judiciário. Mas o que seria a ação?
Ação é a possibilidade de acesso à justiça. É a forma processual adequada para defender em juízo um interesse. Por exemplo, quando uma pessoa tem um direito seu lesado, ela tem a possibilidade de entrar ou não com uma ação, porque a ação ela emana de um direito subjetivo. E nós vimos na primeira aula, que foi de introdução ao estudo do direito, que existe duas definições para o direito objetivo e o direito subjetivo. O direito objetivo é aquele que consta as regras, as normas de conduta, são os ordenamentos jurídicos. Já o direito subjetivo é a faculdade, ou seja, a escolha de uma pessoa de entrar ou não com uma ação, de pleitear um direito ou não. Então, no caso, a ação ela emana justamente do direito subjetivo. A pessoa ela tem ou não a faculdade de entrar com essa ação, de pleitear esse direito, de buscar a reparação desse direito que ele foi lesado. E o que seria a defesa? Defesa, também chamada de contestação, é a resposta do réu, fundamentada nos princípios da ampla defesa e do contraditório. Então, quando há uma ação em que uma pessoa ou várias pessoas ou uma empresa é citada como réu, que lesou aquele direito de uma determinada pessoa, ela é chamada para contestação, ou seja, é preciso que haja também a parte dela de ser ouvida, ou a possibilidade dela ser ouvida. Então, isso seria o que? A defesa daquela pessoa que está sendo acusada ou está sendo citada por ter lesado um determinado direito de alguém. Então, por isso que ela também pode ser chamada de contestação. É a resposta daquela pessoa que está sendo apontada pelo autor de ter lesado aquele determinado direito. E o que seria o processo? Processo é o método de exercício de poder normativo, conforme Fred Didier, 2015. É uma série de atos coordenados tendo por escopo a composição da lide. Então, só para a gente entender o passo a passo, agora de uma forma bem simples, bem resumida. No caso, uma pessoa que tem um direito que foi lesado, seja por uma outra pessoa ou por uma empresa, ela decide entrar com ação para que haja essa reparação daquele direito que lhe foi lesado. Ela vai entrar com ação e quem é que vai decidir? Vai ser um terceiro, no caso vai ser o Estado, que tem a função jurisdicional. É ele que vai analisar o que o autor está alegando e, claro, vai também deixar que o réu, a pessoa que está sendo citada ou a empresa que está sendo citada, ela também se manifeste. E ouvindo ambos os lados, é que o Estado, na figura dos juízes ou dos tribunais, é que vão atribuir o direito. Vai dizer se o autor ele vai ter razão ou não. E nisso, quando se inicia essa ação, é que começa a iniciar também um processo, que é aquela série de atos coordenados, que vai compor aquela lide, ou seja, aquele conflito, em que o juiz vai analisar tudo aquilo que lhe foi alegado, mostrado, e aí sim é que ele vai decidir, ou de forma favorável ou desfavorável ao autor. Então, de forma bem resumida, bem simplória, seria exatamente assim que se comportaria esses 4 elementos. Você pode ver que eles têm uma conexão, eles estão bem coordenados. Então, a gente finaliza esse tópico falando sobre a teoria geral do processo e a gente agora vai falar sobre alguns princípios gerais do processo civil. O primeiro deles é o devido processo legal, que terá por base o inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Confere o direito fundamental a um processo justo. Então, esse princípio ele serve justamente para evitar que haja abuso de poder por âmbito do Estado, daquele que vai estar aplicando a função jurisdicional. Então, é preciso que haja, sim, um devido processo legal para que alguém seja privado, seja de liberdade ou seja privado de algum outro direito. Por exemplo, o direito de circular livremente com seus bens. Então, para que haja tanto essa privação da liberdade de um indivíduo, como também essa privação de usufruir e de transitar com os seus bens, é necessário que haja primeiro um devido processo legal, que a pessoa irá responder. Desse caso, aí sim é que ela poderá ser privada. Se tiver esse processo legal, essa fundamentação constitucional
no dispositivo jurídico, aí sim é que ela vai poder ser privada. Mas antes disso, não. Porque assim ela vai ter resguardado seu direito fundamental a um processo justo, a um processo igualitário. E o do contraditório e ampla defesa? Ele tem base no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos ler. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, esse princípio, ele é 2 em 1. É um princípio do contraditório, que é aquela resposta do réu, como a gente falou anteriormente, e a ampla defesa é que possibilita que a pessoa que está sendo citada, que está respondendo por um processo, ela possa se disponibilizar de todas as ferramentas possíveis que sejam legalmente aceitas para que ela possa se defender. Então, é um princípio que está atrelado tanto à possibilidade da outra parte ser ouvida, do réu ser ouvido, quanto também de participar do processo, para que ele também possa ajudar na decisão do judiciário, para saber se realmente aquilo que ele está sendo acusado tem algum fundamento ou não. Então, ele vai trazer algumas provas, ele vai ser ouvido e ele vai também apresentar várias fontes que possam possibilitar a defesa dele. Certo? Então, é um meio adequado para o exercício do contraditório. Como eu falei, são 2 princípios em 1. E alguns doutrinadores até falam que não existe contraditório sem ampla defesa, da mesma forma como não existe ampla defesa sem haver o contraditório. E o princípio da duração razoável do processo. É um princípio que a gente vai encontrar tanto no artigo 5º, o inciso 78 da Constituição Federal, quanto também no artigo 4º do Código de Processo Civil. Vamos ler os dois. Primeiro, o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 4º do novo Código de Processo Civil. As partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse princípio, ele fala justamente que ele tem que ter uma razoável duração, ele não pode se estender mais do que o necessário. Então, é preciso que haja uma celeridade e uma eficiência na duração desse processo. Embora a gente saiba que, na prática, nem sempre isso acontece, nem sempre um processo ele dura de uma forma razoável. Mas, por meio de regra, teoricamente falando, é interessante que haja, sim, uma duração razoável desse processo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema multiportas. O sistema multiportas é um mecanismo de aplicação de meios alternativos de resolução de conflitos, a partir do qual as partes em litígio dispõem de várias formas de estabelecerem acordos com a intervenção ou não de um terceiro. Então, é uma maneira de se resolver um conflito, de se resolver um problema, em que você não precise apenas esperar pelo judiciário, apenas ter uma alternativa que é levar essa questão ao judiciário. Então, são várias possibilidades que você possui de resolver um determinado conflito. Agora, claro que de forma consensual, tanto você como a outra parte, eles tenham interesse em resolver esse conflito, que não precise ser somente no judiciário. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns deles, mas de forma bem resumida. Então, esse sistema multiporta, ele se compõe tanto da conciliação, quanto da mediação, a arbitragem, e também tem a questão do judiciário, certo? E aqui eu trouxe para vocês uma foto que explica bem direitinho sobre a mediação e a conciliação e a arbitragem. Certo? Essa foto eu encontrei no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E aqui vai falar o seguinte: a mediação versus conciliação versus arbitragem. Mediação. O mediador facilita o diálogo entre as partes, mas são elas que apresentam as soluções. Então, a gente está vendo aqui que, no caso, tem uma figura de um terceiro. E esse terceiro, ele tanto vai ser o mediador, ou o conciliador, ou o árbitro, que é a arbitragem.
E também pode ser o juiz, a figura do Estado, do juiz, aquele que vai decidir também a questão se for levada para o judiciário. E que não haja um consenso. Se houver um litígio, aí no caso vai ser posta a questão para que o judiciário resolva. Mas falando sobre a mediação, conciliação e arbitragem. Mediação é quando aquele mediador, a figura desse terceiro aqui, ele vai facilitar o diálogo entre essas duas partes que estão em conflito, para que haja um acordo. E esse acordo, ele não vai apresentar as soluções. Quem vai apresentar as soluções pode ser tanto o indivíduo A como o indivíduo B, vamos assim falar, ou então os dois podem trazer as soluções. Olha, a gente decidiu o seguinte, que vai ser feito dessa forma, que o direito vai ser... Enfim, eles vão trazer a solução para aquele conflito, para aquela causa que eles estão litigando, mas de uma forma consensual. Eles vão trazer as soluções para que possam ser resolvido o processo. Já a conciliação é a participação mais efetiva do conciliador, que pode sugerir soluções. Já o conciliador ele vai sugerir algumas soluções. Claro, que sejam soluções que beneficiem ambas as partes. Já na arbitragem, as partes indicam os árbitros que irão dar a solução para o caso ao invés de levá-lo ao judiciário. Então, é como se essas duas partes estivessem abrindo mão da solução, da forma como elas gostariam de resolver o problema, e deixasse que um árbitro, que no caso seria um juiz, que fosse trazer essa solução. Aquilo que aquele juiz, sem precisar levar para o judiciário, ele é que iria, no caso a figura do árbitro, é que iria resolver aquela situação, trazer a solução, sem precisar levar para o judiciário. Então, é uma forma de dar mais celeridade também ao processo. Então, esse sistema multiporta, ele serve justamente para também ajudar a dar uma celeridade no processo, para que ele possa ser resolvido. Então, são formas que são mais eficientes, mais eficazes, do que muitas vezes você apenas levar para o judiciário. Você consegue resolver de forma mais rápida, com menos problemas, com menos preocupações que um processo pode acarretar para uma pessoa que está respondendo por esse processo. Então, é um sistema que visa justamente facilitar para que haja uma pacificação, para que haja uma resolução mais pacífica, mais célere, mais objetiva daquele conflito que está sendo litigado. Inclusive, no artigo 3º do Código de Processo Civil, só para a gente finalizar esse tópico de sistema multiportas, vai trazer também a previsão de que sejam resolvidos os conflitos, que não precise apenas ser levado ao judiciário. Vamos ler. Artigo 3º, o parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, o Estado, ele sempre que houver a possibilidade, ou seja, sempre que houver outras alternativas de se resolver de forma consensual aqueles conflitos, ele vai promover. E essa promoção pode ser tanto pela conciliação, como pela mediação, ou até mesmo a arbitragem. Caso não consiga essas outras alternativas, tem o Poder Judiciário. Mas é importante falar que multiporta, porque são várias, como se fosse realmente várias portas, em que você tem um problema e você vai ser apontado para qual a porta que vai melhor solucionar aquele seu problema, aquele seu conflito. Então, por isso que é multiportas, porque não é apenas uma única porta, que no caso seria o Poder Judiciário, para você resolver aquele conflito. Então, de forma consensual, você vai ser indicado para qual das portas, ou a conciliação, a mediação ou a arbitragem, qual delas é melhor para que você consiga resolver aquele seu conflito de uma forma consensual. Certo? E a gente encerra essa aula trazendo para vocês aqui as minhas redes sociais, para que vocês possam me seguir e continuar acompanhando os conteúdos que eu posto. E aqui estão as referências bibliográficas que serviram de base para a construção desse mapa mental. Com isso, a gente encerra essa aula. Quero agradecer muito a você que assistiu, que está acompanhando essa série. Espero que você esteja gostando. Lembrando que na próxima sexta-feira a gente vai finalizar Direito Processual Civil. E na próxima semana será a nossa última semana de série. Então não perca os conteúdos. Caso você não conseguiu assistir outros, já vou avisar novamente. Aqui vai estar a descrição no vídeo para que você possa ver
todos os outros episódios, todas as outras aulas e, claro, né, revisar no seu período de férias, porque estudar nas férias também é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo com Direito nas Férias. Tchau, tchau!